Não precisa essa firula toda não, que eu não gosto dessa firula. Hein? Cadê o meu amigo Alexandre? Tá ali. Pessoal, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês todos, né? Cumprimento inicialmente os vereadores, a vereadora Maiana, que é prata da casa, mora aqui perto, certamente conhece melhor que todos nós as necessidades da região. O meu amigo vereador Tato do ônibus, Xandão do Bem, está aqui conosco, parceiro de luta. Tá? O nosso diretor Júnior, da Escola do Macaco Careca, a diretora Sandra, o diretor Valdemir, que está ali, o secretário de Educação, Cristiano, que tem feito um grande trabalho. Sempre pode melhorar, viu, Cristiano? Mas tá bom. Sempre pode melhorar, todos nós sempre podemos melhorar. Cumprimentar o Ítalo, né, que todo dia ameaça sair porque não aguenta mais, não precisa disso, tá só se lascando aí. O homem, ele é meu sogro, o homem é rico, viu, rapaz? O homem tem dinheiro, só não chega em mim esse dinheiro, mas ele tem. E aí ele tá aí se lascando todo aí nessa Secretaria de Obras. De vez em quando ele dá um pitinho, eu não aguento mais, mas está aí fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, tirando leite de pedra. A Maiana sabe porque cobra muito pela zona rural. O Gustavo Henrique também sabe porque nos cobra muito máquinas. Nós não estamos com as máquinas completas, com os equipamentos completos para patrolar a zona rural, que é a principal demanda de vocês, porque é estrada. A Maiana disse que onde não tem hospitais, eu preciso de estrada para chegar no hospital. Onde não tem uma educação de qualidade, se eu precisar fazer o ensino médio, eu tenho que pegar a estrada para ir para a cidade. Então a estrada, às vezes, ou às vezes não, sempre na zona rural, é o maior dos objetivos. Mas não é por falta de dinheiro, não é por corrupção. O que eu estava dizendo para a Maiana, eu vou dizer para vocês, segurem o queixo aí para não cair. Em 4 meses, até maio deste ano, comparado com janeiro a maio do ano passado, nós gastamos, Ítalo, isso se deve a você, principalmente a obra, que é a economia maior, e ao município, 7 milhões de reais a menos com aluguel de máquina. Economizamos 3 milhões de reais em combustível. Só isso aí, Maiana, são 10 milhões de reais do dinheiro do povo, que pode fazer muita coisa. E aí, Tony, mas você disse que as patrulhas não estão completas. Vou gastar mais? Vou, para eu poder ter 6 patrulhas completas na zona rural. Nós vamos ter, assim que acabar a famigerada licitação, 6 patrulhas completas na zona rural. Para sempre que tiver um problema numa vicinal, você vai falar, ó, o Rômulo que cuida da zona rural vai falar, tem uma patrulha ali, joga lá, socorre na hora. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir gastar, se não roubar, e nós não vamos roubar, 7 milhões de reais a mais para ter isso. Trocamos a iluminação, inclusive pediram agora o meu impeachment por causa da iluminação de LED. E eu vou pedir uma CPI, Maiana, e nós precisamos investigar isso para investigar o contrato anterior, porque na nossa conta, 1 milhão de reais todo mês ia para a lata do lixo ou para o bolso de alguém com a iluminação pública. Uma iluminação de péssima qualidade, vocês veem umas luzinhas amarelas, e gastavam em torno de 1,5 milhão, chegaram a gastar em outubro do ano passado até 1.700.000 reais com a manutenção disso. Num parque ultrapassado, cuja manutenção, os especialistas nos disseram, não custa dado, Caveira, não custa mais do que 400 mil reais por mês. Nós trocamos por LED, aderimos um contrato que presta serviço na cidade de São Paulo, na cidade de Natal inteira. Vamos trocar todos os pontos de iluminação pública dessa cidade, todos. Se lá na Cabo de Aço tiver um, vai ser trocado, todos.
E quando tiver completo, nós não vamos chegar provavelmente a R$1 milhão por mês, menos do que o que estava sendo gasto aí por uma lâmpada sem vergonha, por um braço ultrapassado. Nós estamos trocando todos os braços e todas as luminárias. Nós gastamos em torno de R$1,5 milhão por mês, não é isso, Maciel? R$1,5 milhão por mês com a conta da iluminação pública. Eu vou economizar 30%, 450 mil por mês com a iluminação de LED. Além de gastar menos colocando algo melhor, eu vou economizar 450 e vou ainda aumentar a arrecadação da contribuição de iluminação pública, sem nenhum gasto a mais para o povo marabaense na conta, em absolutamente nada. Vocês não... Começou hoje aqui, foi, Mancico? Onde está botando? Na praça? Tem algum lugar mais... Na avenida principal. Vocês vão se assustar agora quando dá 6 horas. Vocês vão lá sentir o tamanho da claridade, a diferença. Vão ter que botar bronzeador de noite. Vai ser dia de dia e dia de noite. Por quê? Porque isso é vida. Lá em Marabá, no centro urbano, as pessoas estão voltando a sentar nas calçadas, porque se sentem confortáveis, se sentem seguras e gastando menos. Os braços que nós botamos, mais modernos, permitem, Maiana, que a gente possa pegar o dinheiro da iluminação pública e investir nas câmeras, que já chegaram algumas. Permitem que a gente coloque Wi-Fi nos postes, porque o braço responde, né, aos equipamentos das chamadas cidades inteligentes. Em 5 meses e meio, a Maiana disse que é 6, mas eu quero meu mandato inteiro, não vou jogar 15 dias fora não. É 5 meses e meio, tá? Nós já enfrentamos batalhas homéricas. Decretei intervenção no serviço público de ônibus lá em Marabá, que é o precário. Recebi a cidade com 7 ônibus. Fui lá, decretei intervenção, mandei o empresário embora, tomei o escritório dele, tomei todos os ônibus, troquei as chaves. Quem manda lá sou eu agora. O interventor é o Coronel Norá. Daqui uns 10 dias, quando contratado, nós temos 16 ônibus rodando, que são os ônibus deles, que ele não usa para socorrer o nosso povo, até que termine a licitação que eu já determinei para 30 ônibus novos com ar-condicionado, Wi-Fi na nossa cidade de Marabá. E vocês frequentam o centro urbano, precisam eventualmente se locomover, tem parentes que moram lá. Estamos fazendo a nossa parte. Marabá voltou a ser centro de grandes eventos. Fizemos um aniversário magnífico, com cantor gospel, com cantor católico, com cantor do mundo profano, como eu costumo dizer, cantou lá. O pessoal fica com raiva, mas é profano, pô. Profano, não é católico nem gospel, é profano. Já vai dar um problema essa fala aí, né, Ita? Mas é o estilo. Vamos fazer agora o maior veraneio da história da nossa cidade. Léo Foguete, quem conhece? Vai estar lá. Bel Marcos do Chiclete de Banana, quem diria, vai estar lá. Cláudia Leite vai estar lá. Eduardo Costa vai estar lá. Mari Fernandes vai estar lá. Um cantor católico que é fenômeno no país, o Júnior Chu, vai estar lá. E vai estar lá o Thales Roberto, cantor gospel para o público evangélico. E eu quero ver, Ita, nós precisamos dar um jeito. Não é fácil, mas a gente precisa criar alguma condição para que algumas pessoas, que as pessoas da zona rural possam ir para o aniversário da cidade. Eu não sei de que forma a gente vai operacionalizar isso, de repente buscar alguns apoios, alguns parceiros, para que tenha essa condição de transporte para moradores da zona rural comparecerem ao aniversário de Marabá. A orla está ficando linda. A área do festejo junino foi remodelada, vamos ter um festejo junino maravilhoso. Nossa cidade está recuperando o respeito e vai voltar a ser referência no estado do Pará, porque nós somos a capital de Carajás. E um dia desses, se Deus quiser,
nós vamos nos tornar independentes, para criar o estado de Carajás, para que a gente siga o nosso caminho, sem precisar de esmola dessa gente da capital. Nós estamos trabalhando, estamos lutando muito, e eu vim aqui, além de anunciar o LED, que vocês já vão ver, não vai dar tempo de botar tudo, porque são 1.700 pontos na zona rural, mas a gente vai sair, vocês já vão ver o início, as equipes vão ficar aqui, 10 dias, município, em 10 dias, toda essa parte da zona rural do Rio Preto, só do Rio Preto, né, isso aí, né? Estará iluminada no LED. Pode ter até buraco, poeira, mas vocês vão ver o buraco e a poeira como nunca, porque vai estar claro de noite, entendeu? Vai dar tempo de frear, até a gente ajeitar esse buraco. E eu vou anunciar aqui, imediatamente, nós temos um grande pacote, foi um empréstimo autorizado ainda o ano passado. Na verdade, há caixa para isso, mas um empréstimo com juros baixos é algo sempre positivo para que a gente possa, com juros baixos, não pode ser igual da Ponte, que foi de 19% ao ano. Eu nunca nem vi falar nisso na minha vida, nem pessoa física pega um empréstimo com juro desse. Eu vou pagar mais de juros do que o valor principal da. Então, juros bons é importante, porque amanhã a gente antecipa a realização. Coisas que o povo precisaria esperar para a gente juntar o dinheiro, a gente antecipa, porque nós não temos tempo a perder, nossa vida passa, as necessidades continuam. Mas eu estou anunciando aqui hoje, e poderíamos ter mudado, mas não é o caminho. O que foi importante a gente mantém. 1.797 metros, quase 2 quilômetros de pavimentação aqui na Vila São Pedro, apenas na Vila São Pedro. Vai passar ali na principal e mais em algumas outras vias que eu estou vendo que não tem nome. Então, Maiana, providencia o nome dessas ruas aqui, que a gente precisa dar nome para as ruas, viu? Olha os projetos lá para dar nome às ruas. Nós vamos ter praticamente quase toda a Vila São Pedro pavimentada. E essas obras vão começar quando, Ítalo? Início de julho, vocês vão ver as máquinas aí pavimentando. Então, é iluminação de LED, concreto ou bloquete? Concreto armado para poder diminuir a poeira e a lama de vocês, para que a dona de casa não fale: eu não aguento mais, eu limpei essa casa, faltou meia hora, 1 hora depois está toda suja, não era assim? Eu me lembro da minha mãe falando, quando eu morava lá, não tinha asfalto também, Marabá, era assim: ai, já limpei tudo, não aguento mais. Então vai acabar esse negócio. E não tem que aguentar mesmo, porque é duro, mano. Só quem limpa a casa sabe o tanto que é duro. Então teremos aí esta pavimentação. Estamos projetando, não adianta o cara me apertar, porque quem aguenta pressão é a panela de pressão. Eu não aguento, eu dou logo uma bicuda na panela. Não adianta pressionar, mas nós estamos trabalhando. Eu tenho uma expectativa, um compromisso de luta, de melhorar as condições do Rio Preto. E eu coloquei isso como um compromisso de luta na campanha. Mas não queira me cobrar data. Não queira dizer que eu tenho que dar uma data para uma coisa que não tem como ter data. Para eu asfaltar o Rio Preto inteiro, eu precisava de pelo menos 700 milhões de reais. Isso não existe do dia para a noite. Eu não consigo esse dinheiro do dia para a noite. Mas nós temos perspectivas, Maiana, da Buritirama ser vendida, não é isso, Ita? Porque é um poço de riqueza que tem ali na Vila União. Se o gestor do passado tivesse feito o seu papel, de repente a gente já teria metade do Rio Preto dado, asfaltado, porque ele teria dito: olha, só sai a licença se vocês pavimentarem pelo menos metade dessa rodovia. Por quê? Porque as pessoas vão sofrer os impactos da atividade de vocês e sofrem. O mínimo que vocês precisam fazer é ter uma rodovia, mas não fizeram. Quando acontecer essa vida, nós vamos fazer. Levaram bilhões aí, quebraram a empresa, levaram o dinheiro e deixaram a gente com a mesma situação no Rio Preto. Nós,
quando esse debate começar, vamos fazer nossa parte. Se quiser explorar nossas riquezas, vai ter como condicionante que pavimentar, se não toda, pelo menos parte dessa estrada. Tem outras possibilidades. Vou pedir para a Maiana, vou pedir para o Dato, que dependo da Câmara Municipal. Não sei fazer dinheiro. Se fizer dinheiro, é crime de moeda falsa. A Polícia Federal aprende. E eu sou delegado federal, eu sei que prende mesmo. Então não vou fazer dinheiro. Mas se nos unirmos para arrumar esses recursos, Dato, por que não fazer aí 10 ou 15 quilômetros do Rio Preto, começando pelo Brejo do Meio, porque tem menos ladeira, menos cabeça de ladeira, fazer aí uns 10 a 15 quilômetros com 15 centímetros de asfalto. É possível, e eu tenho essa vontade no meu plano de governo e no coração, mas nós temos que buscar os meios para isso. Nós compramos uma perfuratriz com emenda do deputado federal delegado Caveira, a quem cumprimento e agradeço pela ajuda, que vai começar a furar poços na zona rural, porque não adianta, gente, eu dar uma multa para um agricultor, se chega lá, né, no período de estiagem, ele não tem água para irrigar sua plantação, a muda vai morrer, vai me dar prejuízo, o trabalhador rural vai perder o seu trabalho e a gente não vai conseguir evoluir. Essa máquina vai ser um teste. Já já ela começa a rodar, porque depende de autorização de órgãos federais para furar poços. Ela vai começar a andar pela zona rural para furar poços para os lavradores e também para as casas das pessoas. Por que não furar um poço profundo e fazer um microsistema de abastecimento de água? A gente está buscando dar o mínimo. Se tivesse enfrentado isso para trás, a gente estava debatendo coisas mais modernas. Mas eu não posso fugir dessas lutas. Só Deus sabe se a gente vai conseguir vencer. Algumas já estamos conseguindo, mas fugir do problema nós não vamos. Podem ter certeza que nós não vamos deixar o povo da zona rural para trás. Estamos aqui, estava falando para o Dato, para a Maiana, já orientei o secretário adjunto esteve comigo em São Paulo, vimos uns equipamentos espetaculares, vamos comprar a maior carreta do mundo para trazer para Marabá, especializado em saúde da mulher, com mamógrafo, com ultrassom, com consultório ginecológico, com consultório odontológico. Nós vamos poder nos locomover com essa carreta e falar: fica aí, só sai daí quando for atendida a última mulher, porque eu não vou conseguir lotar um ginecologista aqui, ele não vai querer morar aqui, a não ser que seja filho daqui. Vai acontecer um dia dos filhos daqui se formarem e quererem voltar para cá, mas não é o momento. Então qual é a saída que eu tenho? Pegar uma unidade móvel dessa e mandar para cá. Vou comprar um ônibus trucado, o ônibus parece um jipe, com esses equipamentos, para que ele chegue na zona rural mesmo quando estiver no inverno. Vou comprar a van com a vacina, para que ela venha e vacine as crianças, vacine os adultos, para que vocês não precisem ir para Marabá. Vou comprar a van da oftalmologia, que vai vir com os equipamentos oftalmológicos, e há uma inclusive que vem com um laboratório, para você sair com o seu óculos. E aí, vou pedir ajuda da Câmara, Dato e Maiana. Estou mandando um projeto de lei. Nós vamos criar a ótica do SUS de Marabá. A ótica do SUS. O sujeito vai fazer a consulta e vai sair já escolhendo a sua armação. Isso eu preciso de lei para gastar. Não é na marra, é com o dinheiro do município. Nós não precisamos de esmola de ninguém. E quando vocês receberem esse equipamento, vocês não têm que agradecer nada a mim. O dinheiro é de vocês, não é desviado de emenda parlamentar, não é comprando porcaria para dar para vocês como se fossem coisas boas. Nós vamos gastar o dinheiro de vocês, devolvendo para vocês. Nós temos muita coisa boa planejada. Estava falando para a Maiana de um projeto, Dato, para você também, que você já viu esse projeto no meu gabinete, de uma arena esportiva, que ela contém um campo de grama sintética, que é muito mais fácil de fazer a manutenção, todo iluminado no LED,
contém quadra poliesportiva, contém uma pista asfaltada em volta para caminhada em Cooper, contém academia de ginástica de inox, contém espaços arborizados para piquenique, para um monte de coisa. Parece que o projeto é em torno de 1,8 milhões, é isso? Eu acho que a licitação vai baixar para 1,5 milhão. Determinei que licitemos 10 equipamentos desses e vou dar prioridade para a zona rural. Já pedi a área aí, vocês vão ficar a área para amanhã aí também. Você, não sei se tem essa área de 5.000 metros, porque eu chego na Santa Fé, é uma tristeza, não tem onde o menino brincar, nem um adulto. Chego na Capistrano, né? Até tem uma quadra, mas veja bem, não é uma quadra, é um espaço bonito, aprazível, que você possa ir com a família, moderno, né? Chego ali na União, também não tem. Então, será que a nossa cidade de Marabá não pode destinar 1,5 milhão para algo tão importante que vai mudar a qualidade de vida das pessoas? É claro que nós podemos, e nós vamos mostrar que isso é possível, gente. Então a gente agradece muito, eu fico muito feliz. O povo da zona rural é um povo tão bom. Por aí afora a gente vai para quer te tomar as coisas, né? Na zona rural ele já mata um boi, te dá carne, te dá comida, te dá tudo, divide tudo. E é um povo que só quer o básico, quer o mínimo de dignidade, quer uma saúde de qualidade. A saúde é um problema terrível. Não adianta eu prometer para vocês que eu vou conseguir botar um médico especialista aqui dentro, porque muitos não querem ficar. O problema não é dinheiro. Às vezes, por exemplo, minha mulher, a primeira-dama Lanúzia, tem uma preocupação muito grande com crianças autistas, que crescem cada vez mais, né? Eu também tenho essa preocupação, mas Marabá tem apenas 2 neuropediatras. E esses 2 neuropediatras, mas não querem trabalhar para o município. Não tem o que fazer. O que eu estou buscando fazer são os multirões. Conseguimos um agora, milagrosamente, né, Afonso? Você conseguiu um que vai atender uma vez por semana, mas não é suficiente. Vou tentar a telemedicina. Aí estão me dizendo que não vão aceitar. Se não aceitar, solucionado está, porque eu não sou Deus, nem neuropediatra, nem Deus. Tenho uma preocupação enorme. E o problema não é o dinheiro, porque eu pago e tiro de onde for. O problema é ter as condições técnicas para isso. Nós estamos buscando, não estamos parados. Vocês estão vendo uma gente da pior espécie, criminosa, bandida, que Deus me usando botou a mão nessa cidade para que não tomasse o poder, senão a gente estava lascado. A mão de Deus fez eu vencer essa eleição contra tudo de maior que eu poderia enfrentar. O governo municipal, o governo estadual e o governo federal contra mim, despejando dinheiro nessa cidade. Deus pôs a mão e nós vencemos. Vocês veem essas pessoas brincando com o sofrimento das pessoas na saúde, porque não está bom no hospital. E não está bom porque não tem o mínimo lá dentro, não. Não está bom porque é gente demais para estrutura de menos. Há décadas é assim. Eu não tenho como resolver isso em 5 meses, mas no primeiro dia que tomei posse, falei para o secretário de obras: levante um novo hospital pronto-socorro de Marabá, e em 5 meses já batemos a última laje, em tempo recorde, trabalhando de manhã, de tarde, de noite naquele hospital. Já determinei à Secretaria de Saúde que licite os equipamentos antes de terminar a obra, que licite o mobiliário. Vai folgar uma parte do hospital municipal, que eu vou reformar também para criar mais leitos. Além dos 50 leitos do novo hospital pronto-socorro que nós estamos fazendo, eu vou conseguir folgar o hospital municipal. A gente pode criar aí até 60 leitos. Aí eu consigo fazer as cirurgias eletivas. Por que as cirurgias eletivas estão paradas? Porque o hospital que tinha aí, Miami, cobrava 3.800 por cirurgia, ele quer 7 agora. 30 milhões, surpreendentemente, de repente ele quer 7 na virada do ano. 30 milhões de reais, isso não é possível e nem vai dar a vazão total. Eu até credenciei o hospital para cirurgias de emergência de casos mais graves, para que as pessoas não pereçam, mas eu preciso de leito para colocar as pessoas. Eu tenho 11 cirurgiões, se eu tivesse leito,
as pessoas estavam sendo operadas. Quando terminar o pronto-socorro, nós vamos fechar as portas do municipal, igual o regional faz, né? E joga nos nossos peitos. O cara está morrendo, ele joga lá no municipal, diz que não tem leito no regional, o cara morre nas minhas costas, sem ser responsabilidade minha, e a culpa fica no município. Então, quando a gente tiver o pronto-socorro, a gente deixa o pronto-socorro aberto, porque tem que ser porta aberta mesmo, e fecha o hospital. Só vai entrar lá dentro marabaenses, regulados por nós, para fazer as cirurgias, para fazer as intervenções. Médicos até tem para operar, não tem suficiente, mas até tem. O problema é que na hora que eu opero uma pessoa, eu tenho que ter um leito, um quarto, com alguns equipamentos para botar ela. Eu não posso operar ela e falar, vai-te embora, né? Senão ela morre. Não é assim. Então, quando a gente desocupar, terminar esse hospital, que deveria ter sido feito antes da ponte, que deveria ser prioridade máxima. Eu tive que entrar na justiça para desbloquear o dinheiro da construção do hospital, do pronto-socorro, porque a gestão anterior simplesmente não recorreu. O juiz bloqueou por alguma questão lá e ficou por isso mesmo. No primeiro mês de governo eu desbloqueei esse dinheiro, estou levantando o hospital e com fé em Deus, nós vamos entregar ele no final do ano, para resolver ou amenizar o problema, o sofrimento do nosso povo. São muitas as investidas positivas do novo governo, são muitas as economias. Tem outro dado, Mariana dado. Eu peguei um contrato aí, professora, 250 mil reais por mês, pagos numa locação de uma pequena usina de oxigênio. Aí eu fui lá em São Paulo, o Afonso estava lá comigo, uma usina dessa moderníssima, que nem compressor tem, que compressor só serve para dar problema. Moderníssima, custa R$1 milhão. Eles pagam aqui por mês 250 mil de locação. Em 4 meses eu compro uma. Sabe quanto é a manutenção por mês? 6 mil por mês, já no contrato de compra. Então, se não fizer sobrar dinheiro para a gente fazer o que é importante, não tem jeito. E nós estamos mostrando que é possível usar o dinheiro público, né, de uma maneira melhor. Teve uma confusão no começo do governo, que esse governo anterior gastava 7 milhões de reais por ano de marmita. Marmita. O salário do servidor público não é bom. O salário, o vale alimentação não é bom. Mas ele serve para comprar comida. Eu não posso dar uma marmita para quem recebe o vale alimentação. Não é legal. Mandei cortar de quem recebe vale alimentação. Começaram a dizer que eu estava cortando as marmitas dos garis. Não, os garis que estão nas ruas e que não podem ir para sua casa almoçar, continuam recebendo a marmita. A marmita é para quem precisa, não é para um procurador que recebe 25 mil reais ou para o pessoal da controladoria ficar comendo marmita às custas do povo sofrido e que muitas vezes passa fome. Foi essa marmita que eu cortei. Eu tenho certeza que no final do ano não vai dar 3 milhões, nós vamos economizar mais 4. Você imagina tantos milhões de reais aplicados na saúde, aplicados nas unidades móveis, aplicados na estrada, 20 milhões de reais, Mariana, de economia. A gente faz 10 quilômetros de concreto do Rio Preto com concreto a 15 centímetros. Se não roubar, se gastar bem e se Deus ajudar para a gente ter celeridade, a gente vai construir uma cidade cada vez melhor. Desculpe a demora e pega subindo, que descendo é contramão. Valeu! Prefeito de Marabá, Tony Cunha, obrigado a presença de todos.